Meu nome é Valéria Gazar da Costa Inácio. Para quem não me conhece, eu sou pediatra e neonatologista. Trabalho nas maternidades do Hospital São José, do Hospital Roberto Santos e atualmente estou trabalhando no Núcleo de Saúde Sul, aqui na Direção de Vigilância Epidemiológica, tá? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um problema que é muito importante a gente tentar modificar as estatísticas das infecções sexualmente transmissíveis com transmissão vertical, enfocando principalmente na sífilis e na toxoplasmose congênita. É um problema que muita gente está preocupado, não só na nossa região, tá? Não sei se vocês já tiveram contato, boa parte já teve, com o protocolo clínico, diagnóstico e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde. Aquele protocolo coloridinho que a maioria recebeu o ano passado, em que a gente tem as principais, uma ênfase grande em sífilis, HIV e hepatites virais. A gente precisa mudar essa estatística. Como é que a gente ficou mais preocupado com isso? Além dos números muito grandes que a gente vivencia na maternidade, então, só para vocês terem uma ideia, de dezembro de 2019 a 15 de maio de 2020, nós tivemos registrados pacientes que ficaram internados, 44 casos de sífilis congênita e 10 casos de toxoplasmose congênita. Como é que a gente descobriu isso? Em revisão de prontuários. Ou seja, nem todos esses casos estavam notificados no CIVEP. Então, além da gente ter um número grande, nem todos estão sendo notificados. O motivo principal da gente aqui hoje não é falar de diagnóstico, não é falar de pesquisas modernas na área de sífilis congênita e na área de toxoplasmose. Nosso principal motivo hoje aqui é a gente tentar aprender um pouquinho mais a notificar, tratar, para a gente prevenir os casos de sífilis congênita e de toxoplasmose congênita, tá certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês, tentar compartilhar a nossa tela. Aqui, esse. Não. Desculpe aí que a parte de tecnologia não é o forte da gente. Cadê F5? Deixa eu fechar aqui. Pronto. E agora? F5. Então, primeiro, eu botei assim, enfrentando a sífilis, embora não seja só sífilis que a gente quer falar, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer esse enfrentamento, né? Então, vocês viram, a gente está em plena pandemia de Covid, o que a gente está querendo falar com sífilis? Esses números são muito grandes. Além do Covid, existem inúmeras outras doenças acometendo nossa população. E a gente precisa prevenir o Covid, se cuidar, evitar o contágio, mas a gente precisa continuar prevenindo as outras doenças para elas não se alastrarem, tá? No Covid, o que a gente mais viu no mundo, o que fez diferença foi testar. E na sífilis, primeira coisa é o teste também. Então, se a gente fizer uma testagem em todas as gestantes que chegam na primeira consulta de pré-natal, a gente já vai ter a chance de fazer o diagnóstico precoce e a chance de fazer o tratamento precoce. Então, toda gestante que chegar à primeira consulta, seja com a enfermeira, seja com o médico, seja no pré-natal de convênio particular ou na unidade básica de saúde, a gente não pode perder a chance de fazer o teste. E a gente tem o teste rápido, que é o teste treponêmico. A gente tem acesso a esse teste, tá? A gente vai fazer o teste e se esse teste der positivo, o que a gente vai fazer? Iniciar imediatamente o tratamento. Não aguardar o segundo teste.
Não estou dizendo que não precisa fazer o segundo teste. Não estou dizendo que você já não vai solicitar o VDRL quantitativo, que é o teste não treponêmico, e que você vai investigar se a parceria foi tratada, mas você já vai prescrever as primeiras dosagens de benzetacil, de penicilina benzatina para essa paciente. Num outro momento, essa gestante deu negativo. Você vai fazer de novo no terceiro trimestre, logo no início, ou seja, na 28ª, por volta da 28ª semana de gestação, você vai fazer de novo o teste rápido, ou seja, o teste treponêmico. Se essa paciente chega na maternidade, ela não chegou com cartão de gestante, ou chegou com cartão de gestante, toda paciente que chega na maternidade, na hora do parto, ou já em vigência de um abortamento, ou com diagnóstico de natimorto, também deve ser testada. Ela tem direito de ser testada e nós temos o dever, como profissionais de saúde, de fazer esse teste rápido. E do mesmo jeito, vai se partir para tratamento e a investigação complementar posterior. Tem ainda o caso da história de exposição do risco e violência sexual, que também deve ser testada e começar o tratamento. Então, estou batendo nessa tecla, tem que começar o tratamento. Na gestação, a única opção segura é a penicilina benzatina, tá? Outros antibióticos não têm um efeito seguro e garantido da eficácia. Toda gestante entrou no posto de saúde, entrou no consultório particular, foi feito o teste rápido, deu positivo, tem o direito de receber a medicação, a penicilina benzatina, tá? Além das gestantes, pessoas que têm risco de perder o segmento. Então, se você teve um paciente adulto que, por algum motivo, te levou a pedir o teste rápido e deu positivo, e você não sabe se esse paciente vai seguir, é um paciente de rua, que você não tem a segurança, faça, antes de esperar resultado de testes treponêmicos, de esperar uma história mais detalhada, faça o tratamento. Eu sei que existe muita celeuma em relação ao tratamento com penicilina benzatina. Existe muito medo, muito tabu ainda em relação à aplicação. Mas, desde 2017, exatamente há 3 anos, junho de 2017, o Conselho Federal de Enfermagem já emitiu uma nota técnica sobre isso, que a penicilina benzatina deve e pode ser aplicada por profissionais de enfermagem no âmbito da unidade básica de saúde, independente da presença do médico. O que eu estou dizendo aqui? Não é que eu não estou dizendo que não precisa do médico, tá? Mas é uma medicação que pode ser feita na unidade básica de saúde. Ah, mas se tiver uma reação anafilática, só para vocês terem ideia, o risco, nesses anos todos de pesquisa, antigamente era feita somente unidade hospitalar, e foi evidenciado que o risco de choque anafilático, de uma reação alérgica mais severa, com a aplicação da penicilina benzatina, era 10 vezes menor do que a maioria das vacinas que a gente aplica na rotina da nossa unidade básica de saúde. Então, vacinas como a tríplice viral, como a tetrabacteriana, têm muito maior incidência de efeitos adversos. Não estou dizendo que elas não podem e não devem ser aplicadas, mas que tem muito mais chance de efeito adverso do que a própria penicilina benzatina. Isso, ou seja, não é um risco tão grande como se pensava, tá? Então, ela pode e deve ser aplicada na unidade, independente da presença do médico, precisa ter ou o médico ou o enfermeiro estar presente. Também não estou dizendo que, apesar do risco baixo, que as unidades básicas de saúde não devem ter acesso a material, equipamento para reanimação. Isso eu acho que deve estar claro que toda unidade básica de saúde deveria ter acesso a equipamento de reanimação. Se existe uma lei no país que escolas, campos de futebol tem que ter reanimador, tem que ter material para reanimação, como é que um posto de saúde com uma circulação grande de pessoas que
potencialmente doentes ou que podem ter que usar medicações, não vai ter. Então, abrir o parêntese para lembrar disso. Medicação antialérgica, prometazina injetável, hidrocortisona injetável, seringas, ventilador manual, ambu, todo esse material deve ter em todo posto de saúde, mas não pela preocupação do risco da penicilina benzatina, que é muito menor do que outras medicações, certo? Então, não vamos abrir mão de vacinar, tá certo? E aí, a segunda coisa que a gente vai fazer, primeiro você fez o teste, você prescreveu e aplicou a penicilina benzatina, tá? Um pouquinho mais na frente a gente vai ter esse esquema bem lembrado. E aí, nesse mesmo dia, você já vai fazer a notificação. Aqui, a gente vai aproveitar para fazer a definição de quais são os casos para notificação em gestantes. Só para lembrar, aqui é a ficha do SINAM de sífilis em gestante. Então, é essa ficha que vai ser preenchida tanto no posto de saúde, na unidade básica de saúde, no centro de saúde, onde é atendido gestante, como nas maternidades, casas de parto. Então, apesar do nome ser só sífilis em gestante, ela pode ser preenchida antes do parto, durante o pré-natal, na hora do parto e no puerpério, tá? Então, a gente vai ter aqui quais são essas situações em gestante. Situação 1, uma mulher assintomática para sífilis, que durante o pré-natal, o parto e ou puerpério apresente pelo menos um teste reagente treponímico e ou não treponímico com qualquer diluição. Aqui a gente lembrar qual é o teste treponímico que a gente tem acesso, é o VDRL quantitativo. Então, é esse que a gente vai falar o tempo todo aqui. Ou seja, que ela tendo apresente pelo menos um teste reagente, teste treponêmico e ou não treponêmico, e sem registro de tratamento prévio, ela deve ser notificada. Segunda situação, a paciente que é sintomática para sífilis, que durante o pré-natal, o parto e ou puerpério, apresente pelo menos um teste reagente treponímico e ou não treponímico com qualquer titulação. Terceira situação, a mulher que, durante o pré-natal, o parto e ou puerpério, apresente teste não treponímico reagente com qualquer titulação, ou seja, o VDRL quantitativo positivo em qualquer titulação, e o teste treponímico, que é o teste rápido que a gente tem acesso, independente de sintomatologia prévia de sífilis. Todos esses casos devem ser notificados, tá? Vamos aqui. Aqui é um resuminho do que eu acabei de falar. A situação 1 é uma mulher assintomática com teste reagente, seja ele não treponêmico ou treponêmico, e sem registro de tratamento. A situação 2, a gente tem mulher sintomática com teste reagente, treponêmico ou VDRL quantitativo, que é o não treponêmico. E situação 3 é testes positivos sem sintomas, independente de sintomas, tá certo? Então, isso é muito importante para a gente notificar. Depois da sífilis em gestante, qual é a outra notificação que a gente tem importante? A sífilis congênita. E como é que a gente vai fazer essa notificação de sífilis congênita? Desculpem aqui, só o barulhinho do celular. Situação 1. Todo recém-nascido, natimorto ou aborto, de mulher com sífilis não tratada ou tratada de forma inadequada. Aqui uma lembrança para o pessoal da maternidade, das casas de parto. Então, quando tem o pediatra presente, junto à equipe, o pediatra, a enfermeira, vão lembrar mais fácil de notificar a criança com sífilis congênita. Mas quando é o abortamento ou o natimorto, o pediatra não tem contato. Então, por favor, obstetras, ginecologistas e equipe de enfermagem estarem atentos para essa notificação. Lembra que eu falei no começo o que é esse tratamento adequado? Então, o tratamento adequado
é aquele completo para o estágio clínico da sífilis com penicilina benzatina. E ele deve ser iniciado até 30 dias antes do parto. Gestantes que não se enquadrem nesse critério serão consideradas como tratadas de forma inadequada. Esse tratamento é feito com 2.400.000 de penicilina benzatina aplicada na forma de 2 ampolas de 1.200.000, que é a apresentação que a gente tem no mercado, uma em cada glúteo, na primeira consulta, agendada a segunda dose para uma semana depois, e também de 2.400.000, e a terceira dose para uma semana depois da segunda. Ou seja, em 15 dias, ela vai tomar 7.200.000 unidades de penicilina benzatina. Esse é o tratamento completo, que precisa ser iniciado mais de 30 dias antes do parto. Nesse caso da sífilis congênita, a gente não considera, não tem uma preocupação se o pai foi tratado ou não. Não quer dizer que não é importante a gente lembrar do tratamento do pai, mas para notificação, isso não é essencial. Na situação 2, a gente tem toda criança com menos de 13 anos de idade, com pelo menos uma das seguintes situações. Ou seja, se é uma criança que tem manifestação clínica, alteração do líquor ou do raio-x de ossos longos, que são os exames essenciais para fazer na suspeita de sífilis congênita, e o teste não treponêmico, o VDRL, reagente. Então, toda criança que tem uma dessas coisas vai ter que ser notificada como sífilis congênita. Toda criança que tem teste de VDRL maior que o da mãe, em pelo menos 2 diluições de amostra de sangue periféricos, coletada não do sangue do cordão, mas do sangue periférico, de preferência no mesmo horário, tá? Então, essa criança precisa ter coletado. Só um pouquinho aqui. Vocês ainda... Só aqui um pouquinho para a gente ver. Vou voltar aqui um pouquinho. A outra situação que a gente precisa são as crianças que têm títulos de testes não treponêmicos ascendentes em pelo menos 2 diluições no segmento de uma criança exposta a sífilis. A gente vai ver um pouquinho mais na frente o que é isso. E aqui, crianças com testes não treponêmicos, ou seja, VDRL reagente em mais de 6 meses de idade. Todas essas crianças precisam ser notificadas. E o terceiro caso, é menos comum no nosso meio, é quando a gente evidencia o treponema pálido, que é a bactéria causadora da sífilis, numa amostra de lesão ou de secreção nasal que a gente colheu, por acaso, lá na frente, uma criança com você tem algum dado para você suspeitar, ou fez uma biópsia, ou mesmo quando foi feita necrópsia de um natimorto, ou de um abortamento, ou de uma placenta, e que evidenciou o treponema pálido, você vai ter que notificar. Bom, já notificou a sífilis congênita. O que é que a gente vai fazer? Esse fluxograma aqui, eu botei aqui na tela, embora eu não consegui até hoje achar nenhum de uma maneira que fosse mais claro, maior, para a gente conseguir ver junto. Mas eu tive o cuidado de distribuir para todas as unidades básicas. Eu contei com o apoio da coordenadora de atenção básica do município e também na maternidade. Eu tentei que fosse distribuído tanto para médicos como enfermeiras da maternidade e para cada profissional da atenção básica. Então, eu distribuí para todas as unidades, eu pedi para imprimir e mandei cópia para todas as unidades básicas de saúde, para a gente ter acesso a esse fluxograma. Esse fluxograma, na verdade, é importante para avaliação de você enquadrar as crianças em sífilis exposta, sífilis congênita e como conduzir cada caso. Eu não vou me deter nesse fluxograma agora, mas é essencial que a gente tenha ele na mesa da gente de atendimento para a gente poder se adequar a cada caso que aparece para a gente, tá certo? Então, isso é para a gente ter. Não dá para a gente decorar cada quadrinho
dele, mas a gente precisa ter acesso a ele para na hora que a gente se deparar com uma suspeita de sífilis em crianças, em recém-nascidos, em gestantes, a gente possa conduzir da maneira mais adequada possível. Então, todo mundo tem acesso a ele, e aí a gente vai tentar que todo mundo tire as dúvidas com ele, tá? E aí, a gente vai tentar, para ilustrar, discutir um caso clínico. Eu peguei esse caso clínico de um outro treinamento que a gente teve o ano passado, justamente daquele protocolo que eu falei com vocês no início, o protocolo do Ministério da Saúde. Então, assim, o Brasil todo está preocupado em enfrentar a sífilis. Nesse protocolo, a gente tinha 5 ou 6 casos clínicos que foram discutidos. Eu mantive 2 casos clínicos para a gente tentar ilustrar e discutir um pouquinho mais claramente. Então, a gente tem uma paciente que chama Pamela, ela deu entrada na maternidade 40 dias depois de iniciar o pré-natal no centro de saúde. Ela aplicou as 3 doses de penicilina, sendo a primeira dose no dia da consulta e as outras 2 nas semanas seguintes, conforme a orientação da equipe. Então, graças a Deus, a equipe cumpriu todo o protocolo adequado. Ou seja, na primeira consulta, ela chegou na primeira consulta de pré-natal somente 40 dias antes do parto. É uma realidade do nosso meio. Boa parte das gestantes quase que não faz pré-natal, ou faz pré-natal bem com um número reduzido de consultas. Mas a equipe estava muito atenta, fez o teste, foi positivo, já aplicou a dose e já prescreveu as doses subsequentes e elas foram todas aplicadas. Tá? O parto de Pamela foi normal, sem nenhuma intercorrência obstétrica. E na avaliação do seu filho Enzo, o neonatologista não identificou nenhuma alteração no exame físico. Um pouquinho mais na frente eu falo das alterações principais para a gente pensar em sífilis congênita. Logo após o parto, foram colhidos o VDRL quantitativo de Pamela e de Enzo, seu filho, de sangue periférico, não é do cordão. O de Pamela deu 1:2, o de Enzo deu 1:4. E aí, diante desse caso, o que a gente pensa? Qual é o diagnóstico correto e qual é a conduta? Letra A. Em caso de sífilis congênita, a gente deve notificar a sífilis congênita, tratar com penicilina cristalina por 10 dias endovenoso. Letra B. Criança exposta a sífilis, acompanhamento ambulatorial e fazer VDRL trimestral. Letra C. É uma criança normal e a gente vai manter a conduta comum para os recém-nascidos. O que a gente pensa? O que a gente pode pensar em relação a esse caso? Bom, vamos seguir aqui. Eu vou aproveitar a oportunidade e só estou sozinha nessa sala e vou tirar a máscara só agora, viu, gente? Não tem mais ninguém aqui comigo na sala. A colega que estava me ajudando aqui na informática já saiu, então eu vou tirar a máscara, beber uma aguinha enquanto vocês pensam um pouquinho. Eu botei a máscara no meu saquinho. Bom, o que é uma criança exposta a sífilis? É aquela nascida assintomática, cuja mãe foi adequadamente tratada e que tem um título do teste não treponêmico, o VDRL quantitativo, não reagente, menor, igual ou até uma diluição maior que o materno. Por exemplo, o materno sendo o título de 1:2 e o do recém-nascido menor ou igual a 1:4. Essas crianças, elas devem seguir o monitoramento clínico. A gente vai ver um pouquinho na frente, eu vou mostrar para vocês qual é esse monitoramento clínico e laboratorial, mas não precisam de notificação nem de tratamento. Muito importante lembrar que o referenciamento dessa criança, no momento da alta, compete à maternidade ou casa de parto, tá? Onde ela nasceu. Então, a responsabilidade do encaminhamento, esse monitoramento clínico laboratorial, é da maternidade ou casa de parto. Ou tem que sair da maternidade com relatório, dizendo que o título foi negativo e dizendo que a gente precisa de acompanhamento, certo?
Durante o segmento, a presença de sinais e sintomas inclui a criança na classificação de sífilis congênita sintomática com necessidade de notificação compulsória e tratamento imediato. Então, se a criança era exposta, não precisou de notificar nem tratar, mas durante o segmento, ela passou a ter sintomas, ela passou a apresentar um título maior ou igual a 2 diluições do que o da mãe, ela precisa ser notificada e tratada adequadamente, certo? O que mais que a gente pode ver? Como é que é esse segmento clínico laboratorial da criança exposta a sífilis? Eu quero só um momentinho aqui. Eu queria parar um pouquinho. Deixa eu parar. Onde é? Só parar um pouquinho. Vou parar um pouquinho. Voltando aqui, gente, a gente deu uma respirada, tá? Então, a gente tinha parado exatamente nessa criança exposta. Como é que esse segmento clínico laboratorial... Tá. Esse segmento clínico laboratorial da criança exposta, tá? Como é que é esse segmento? A gente vai ver aqui agora. Vocês estão vendo aqui o compartilhamento? Vocês estão conseguindo assistir, ver isso aqui? Essa tela? Aqui, gente. Então, como é esse segmento da criança exposta? Como é que a gente faz esse segmento? É esperado que os testes não treponêmicos das crianças declinem aos 3 meses de idade, devendo ser não reagente já aos 6 meses, se ela não foi infectada. A falha no tratamento em prevenir a ocorrência de sífilis congênita é indicada por persistência da titulação reagente do teste não treponêmico após 6 meses de idade e ou aumento nos títulos não treponêmicos em 2 diluições ao longo do segmento. Exemplo, o teste era 1:2 ao nascer e depois foi 1:8 ou 1:16. Isso quer dizer que a criança não foi adequadamente prevenida, a administração da penicilina benzatina da mãe não protegeu, infelizmente, e essa criança precisa ser tratada. É uma porcentagem muito pequena que acontece isso, vocês vão ver no segmento mais na frente que isso não é uma porcentagem grande, tá? Quais são os testes que devem ser feitos para a criança exposta? O teste não treponêmico, ou seja, o VDRL quantitativo, ele deve ser feito com 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, tá? Lá naquele acompanhamento, a gente falou, acompanhamento trimestral, mas o primeiro exame deve ser feito com 1 mês. Precisa fazer teste treponêmico? Na verdade, não precisa e não deve no primeiro ano de vida. Após 1 ano e meio, ele pode ser realizado, mas ele não é obrigatório. E o acompanhamento clínico, como é que é feito? Primeira coisa a lembrar, todo recém-nascido, ele tem direito a fazer o acompanhamento de puericultura na unidade básica de saúde. No mundo ideal, essa primeira consulta de puericultura é com 1 semana de vida. Está aqui o registro. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e das sociedades de pediatria, brasileira, americana, a sociedade europeia. A gente nem sempre consegue isso. Mas o ideal é que, pelo menos, essa primeira consulta seja dentro do primeiro mês de vida da criança, tá? Mas... lembra que eu disse que era uma responsabilidade da maternidade
fazer esse encaminhamento, então, a definição que a gente teve na reunião da Câmara Técnica de Sífilis foi que toda criança que sair da maternidade com diagnóstico ou de criança exposta a sífilis ou sífilis congênita, ela sairá com relatório adequado e encaminhamento para o CTA. Essa primeira consulta no CTA, esse acolhimento no CTA, deve ser feito na primeira semana de vida. E o pessoal do CTA, a equipe do CTA, que aqui, abrindo um parêntese, deveria ter direito a ter um pediatra para fazer esse acolhimento, fazer esse exame físico inicial. Infelizmente, o município ainda não disponibilizou, mas é um pedido nosso, mantido, mas que pelo menos seja solicitado nessa primeira consulta o VDRL com 1 mês de vida do recém-nascido e com 1 mês após o parto dessa mãe. Os dois vão fazer esse VDRL com 1 mês e eles vão ser encaminhados para a unidade básica de saúde para serem atendidos com 1 mês. Nesse primeiro atendimento, com um pediatra ou com um médico de saúde da família, essa criança precisa passar por um exame físico detalhado. No exame físico, a gente vai fazer um exame físico para investigar a saúde geral da criança, a puericultura, mas a gente vai olhar com mais detalhe alguns órgãos. Então, é muito frequente a presença de aumento do fígado, hepatomegalia, ou do fígado e do baço junto, hepatosplenomegalia. A gente vai fazer um exame detalhado do abdômen dessa criança. Essa criança, dependendo da idade gestacional que a mãe desenvolveu sífilis, ela pode ter atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a gente olhar os marcos do desenvolvimento, se essa criança tem reflexos normais para a idade. Então, é muito importante isso. E é muito importante que esse exame físico completo, físico e neurológico, seja feito em todas essas consultas. Então, com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, com 6 meses, com 9 meses, com 12 meses, com 18 meses. Na oportunidade, em cada uma dessas consultas, a gente vai aproveitar para programar a solicitação do VDRL quantitativo para a próxima consulta. Lembra que a gente vai ter o primeiro com 1 mês, que já foi pedido lá no CTA. Fez a consulta e a gente vai pedir o próximo VDRL para essa criança voltar com 3 meses e fazendo com 3 meses, tá? E a gente não vai perder essa oportunidade. Com 4 meses, essa criança passa pela consulta de novo e a gente já vai pedir o VDRL de 6 meses. Lembra que se a gente considerar 2 VDRLs negativos ou 2 títulos decrescentes em contínuos, com 1 mês, com 3 meses, os títulos caíram em mais de 2 diluições, ele já não precisa fazer mais VDRL na próxima consulta, com 9 meses ou com 12 meses, tá? Nessa oportunidade das consultas, não podemos deixar de avaliar a mãe também, é um binômio sempre, mãe e filho. Perguntar a essa mãe se o parceiro dela foi tratado, oferecer a chance dessa mãe fazer um teste rápido também para VDRL, para outras infecções congênitas, tá? Saber se essa mãe tem vacinação completa para hepatite B. E voltando ao caso de Pamela, qual é o diagnóstico correto? É uma criança exposta a sífilis, vocês lembram? Ela foi tratada adequadamente. E o VDRL do bebê não é 2 diluições maior do que o da mãe. O bebê não tinha nenhuma alteração no exame físico. Vocês têm aquele fluxograma aí, que vocês vão acompanhar. Então, essa criança é exposta a sífilis, ela não precisa de tratamento, não precisa de notificação, mas precisa do acompanhamento ambulatorial, clínico e de VDRL. Aqui está escrito trimestral, mas a gente lembrar que o primeiro é com 1 mês. Vamos ver mais um caso. Caso 5 daquele treinamento do ano passado foi a paciente Jaqueline. Ela deu entrada na maternidade já em trabalho de parto. Ela é uma paciente de situação de rua, não fez nenhuma consulta do pré-natal. Como eu queria que isso fosse uma raridade, mas não é no nosso meio. Ela já está na 5ª gestação, todas elas de parto normal, teve 4 filhos vivos, nenhum vive com ela, todos com a irmã.
Nessa oportunidade, assim que chegou na maternidade, foi feito o teste rápido e foi positivo tanto para sífilis como para hepatite B. E aí, o que a gente faz com Jaqueline e com seu filho? A gente vai fazer notificação compulsória da mãe para sífilis em gestante e hepatite B, do bebê para sífilis congênita, vai coletar VDRL da mãe e do filho, vai fazer tratamento para a mãe e para o filho, vai vacinar esse bebê para hepatite B e vai usar imunoglobulina específica para hepatite B nas primeiras 12 horas de vida. Segunda opção, é uma criança exposta a sífilis, ela não necessita de tratamento nem de notificação. A gente vai realizar esse acompanhamento ambulatorial e VDRL trimestral, vai vacinar para hepatite B e vai aplicar a imunoglobulina específica para hepatite B no bebê nas primeiras 12 horas de vida, ou é uma criança normal e a gente vai manter todos os cuidados para um recém-nascido normal? O que vocês acham? Qual é a possibilidade? Vou tomar uma aguinha para vocês pensarem. É uma criança com sífilis congênita. São aqueles nascidos de mãe não tratadas ou tratadas de forma inadequada. Essas crianças devem ser submetidas a uma investigação completa, incluindo punção de líquor, análise dele, raio-x de ossos longos, hemograma. A gente tem todos os detalhes naquele fluxograma que eu falei. Elas têm que ser notificadas, têm que ser tratadas e têm que ser acompanhadas quanto aos aspectos clínicos e laboratoriais. Ainda tem um caso de crianças de mães que são adequadamente tratadas, mas que na hora que fez o VDRL quantitativo, depois do parto, lembra que não é de sangue do cordão, da mãe e do bebê, o VDRL desse bebê deu mais de 2 diluições acima do da mãe. Exemplo, a mãe deu 1/4 e o bebê deu 1/16. Essas crianças vão ser notificadas para sífilis congênita e vão ser acompanhadas quanto a aspectos clínicos e laboratoriais. Aqui eu vou, só para a gente ter um patamar, o que é a estatística. As gestantes, a taxa de transmissão vertical para o feto é de até 80%. Ô, gente, é muito alto isso. Essa forma de transmissão pode ocorrer ainda durante o parto. Então, a gente tem que testar a gestante e tem que tratar a gestante. Não podemos perder essa oportunidade. A infecção do feto, do bebê, ela é influenciada muito pelo estágio em que a mãe foi contaminada. Quanto mais cedo essa contaminação, ou seja, quanto mais tempo esse bebê foi exposto, mais risco para o feto ter comprometimentos mais severos. Essa exposição, esse acometimento fetal pode ser tão grave e levar a causas de abortamento ou óbito neonatal, perinatal, causando natimortos em até 30% a 50% dos casos. É muito grande. A infecção congênita, ela tem sido diagnosticada em apenas 1 a 2% de mulheres tratadas adequadamente. Aquele caso que a gente viu nesse instante. Vou aqui voltar só para você ver. Essa daqui, ó, crianças que têm sífilis congênita nascidas de mãe adequadamente tratadas. E a criança que não foi, a mãe que não foi tratada, de 70% a 100% das gestantes podem causar sífilis congênita. Gente, vamos tratar a sífilis, né? Não podemos desperdiçar a chance. Aqui só um resuminho de os principais sinais e sintomas que a gente encontra na sífilis congênita precoce. Quando o bebê nasce, já apresenta alguns desses sintomas. Uma rinite especial que a gente chama de snuffle, é um nome em inglês, que é uma coriza mantida. Não é aquela obstrução nasal que alguns bebês podem ter quando a gente fez aspiração, precisou de passar por aspiração neonatal, ou que o bebê que engasgou um pouquinho ou teve aspiração de líquido amniótico. Não, essa coriza é constante nas primeiras 48 horas de vida, ou seja, no período que o bebê está em observação, logo após o parto,
essa coriza fica o tempo todo, a rinorreia o tempo todo, escorrendo o nariz, limpa, escorre, não fica sem escorrer. É uma rinorreia característica que você, se você por acaso não viu o teste da mãe, o teste rápido da mãe, não chegou para você, não estava no sistema, ou o VDRL não ficou pronto, tem essa coriza aí, se atente, pense em sífilis congênita. Existem erupções cutâneas muito características, um raste mais característico. Eu vou ter uma foto para mostrar para vocês. Febre precoce. Febre em recém-nascido, com uma semana de vida, um pouquinho mais velho, a gente pensa em desidratação, a gente pensa em outras infecções, mais febre nas primeiras 48 horas de vida, a gente tem que abrir o leque para infecções congênitas, principalmente a sífilis. Hepatomegalia, lembra que eu falei lá, o aumento do fígado, às vezes associado ao aumento do baço. Icterícia, está aqui grifada, porque é um dos sintomas mais frequentes na maioria das infecções congênitas. Sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, quase todos eles têm, às vezes, como único sintoma a icterícia. Só que a icterícia pode ser um sintoma de outras patologias, patologias do fígado, patologias sanguíneas, ou até uma icterícia chamada fisiológica, tá? Então, que é só pelo aumento temporário de concentração do hematócrito do bebê. Então, mas a gente vai ficar atento a essa possibilidade. Outra coisa que pode acontecer são anormalidades esqueléticas. Por isso é obrigatório o raio-x de ossos longos. Então, eu vou mostrar uma foto para vocês daqui a pouco sobre essas anormalidades mais frequentes. Uma linfadenopatia generalizada. Pode ter linfonodo alterado em qualquer cadeia. Então, no exame físico do bebê, logo depois do nascimento, é muito importante palpar cadeia cervical, cadeia supraclavicular, axilar, inguinal, qualquer cadeia pode ter linfonodos aumentados. Uma outra coisa que está aqui é a meningite precoce. Uma meningite, claro que você vai pensar em sepse bacteriana, por outras bactérias, mas também abre a chance de pensar em sífilis. Aqui são manifestações mais tardias. Ali a gente vê a manifestação no recém-nascido. Aqui a gente vai ver manifestações que são posteriores. Por acaso, esse bebê nasceu num local que não tinha acesso a exame. Esse bebê nasceu em domicílio. Ainda hoje a gente tem muito parto domiciliar no nosso meio. Ou seja, ela não fez um pré-natal, não fez um teste rápido no pré-natal, não fez um teste rápido no parto porque ela não teve o parto na maternidade, ou infelizmente acabou o teste rápido na maternidade. Não deveria acontecer, mas acontece. E escapou esse bebê sem ser pesquisado ou investigado para sífilis congênita. E vai aparecer lá na frente um bebê com a fronte olímpica, com o nariz em cela, a gente vai ver isso lá na frente, uma face de bulldog. Pode ter uma ceratite frequente, pode ter perda auditiva. Esse bebê pode ter uns dentes hipoplásicos, que eu tenho uma foto bem característica de dentes de Hudson. Pode ter retardo mental, gente. E pode ter alterações ósseas, como eu já falei. Aqui a gente tem essas fotos para a gente ficar mais claro, para a gente ficar um pouquinho mais evidente isso. Aqui, por exemplo, esse raio-x de ossos longos, a gente tem a imagem. Aqui é a tíbia direita, aqui é a tíbia esquerda. Se você olhar a imagem proximal dela, ela está parecendo um osso mais fino, mas assim, não tem a densidade adequada, é mais rarefeita, tá? Tem uma inflamação, principalmente aqui em cima, a gente chama de periostite na tíbia. Não é uma coisa tão fácil de ver, mas dá para a gente identificar. O bom radiologista vai dar isso como diagnóstico. Aqui nessa imagem, os dentes de Hudson são dentes entalhados e afastados. Então, aqui essa idade especificamente foi um bebê já de 2 anos com essa dentição. Aqui o bebê com icterícia, que está bem claro, é um bebê lindo, mas tem só icterícia. Quando foi pesquisar, ele tinha o VDRL aumentado, quantitativo, maior do que o da mãe. Lesões de pele, que são mais características também, uma descamação, parece meio bolhosa, tá? Não é aquela descamação de bebês que são pós-data,
de pós-datismo de um bebê de 41 a 42 semanas. Não, é uma descamação maior, mais grosseira, com uma hiperemia em volta. E aqui o nariz em cela, tá? São quadros muito clássicos para a gente ver. E qual é a conduta da gente diante do caso de Jaqueline e seu filho? O que a gente vai fazer com Jaqueline? A gente vai fazer uma notificação compulsória da mãe e do filho. A gente vai tratar os dois, a gente vai notificar os dois para sífilis, a gente vai notificar a mãe para hepatite B, a gente vai tratar esse bebê com vacinação, imunoglobulina, de preferência antes de 12 horas de vida. Certo, gente? Bom, quais são os testes de sífilis congênita? São os mesmos na criança exposta, ou seja, ele vai fazer VDRL quantitativo no segmento, com 1 mês, com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano e com 1 ano e meio. Ele também não precisa fazer teste treponêmico. Então, o teste treponêmico, aqui no nosso meio que a gente tem mais, é o teste rápido. A gente tem também acesso ao FTABS. Eles não precisam fazer em crianças, em recém-nascidos, nem ao nascer, nem no segmento. Depois de 1 ano e meio, eles podem ser realizados, mas não precisa, tá? E o tratamento desse bebê? Ele é feito com penicilina, tá? A opção que a gente mais usa é a penicilina cristalina. Só que ele poderia ser feito também com benzilpenicilina procaína. Aqui a dose, 50.000 unidades por quilo. Para quem lembra, quem é de uma idade um pouquinho mais perto da minha, lembra que a penicilina procaína, o nome mais comum no mercado era o Icilin, era usar, a vantagem dela é de usar uma vez por dia intramuscular, ou seja, não tem a dificuldade do acesso venoso. Teoricamente, alguma mãe mais orientada, poderia ser feito, inclusive, na unidade básica de saúde ou em domicílio, pela equipe aplicando. Todo dia seria feito uma injeção. Quase que a gente não tem achado no mercado essa medicação, tá? Mesmo para nível hospitalar. Bom, a que a gente mais usa é a benzilpenicilina cristalina. Aqui está escrito só 50.000, a gente usa entre 50 e 75.000 unidades por quilo por dia, sendo aplicada de 12 em 12 horas na primeira semana de vida e de 8 em 8 horas quando esse diagnóstico é feito um pouquinho mais tardio, ou se o bebê como o bebê vai tomar 10 dias, então os últimos 3 dias ele vai tomar de 8 em 8 horas. Se esse bebê der o exame do VDRL no líquido positivo reagente, esse bebê é considerado com neurosífilis. Ou se ele nasceu já com meningite, ele é considerado com neurosífilis. E aí não tem a possibilidade de fazer a penicilina procaína, somente a cristalina, tá? Existe algum caso que pode usar benzetacil no bebê? Existe. Essa aplicação de dose única de penicilina benzatina, 50.000 unidades por quilo, ela pode ser feita em caso que a mãe não foi tratada ou foi tratada inadequadamente, mas o bebê, naquele fluxograma lá que a gente viu, ele fez todos os exames, fez toda a investigação, ele fez VDRL logo depois do parto, de sangue periférico e deu não reagente. Se ele fez o raio-x de ossos longos, deu normal, fez a punção de líquor e deu normal, com VDRL não reagente, o exame físico dele não tem nenhuma alteração clínica, esse bebê vai fazer a penicilina benzatina e vai fazer o segmento adequado, com 1 mês, com 3 meses, com 6 meses, com 12 meses, com 18 meses, do VDRL e avaliação clínica em toda a puericultura dele, tá certo? Ou seja, é uma criança que tem um risco alto, vai ser notificado para sífilis congênita, mas ele não tem nenhuma manifestação clínica nem laboratorial. Então, ele pode fazer a penicilina benzatina, certo? O segmento clínico é do mesmo jeito que deve ser feito nas crianças expostas. Eu não vou falar detalhe aqui, esse quadro vocês têm acesso, tá? Ele também foi tirado do protocolo clínico do Ministério da Saúde, que todo mundo pode ter acesso, pode baixar, inclusive na internet.
Somente para a gente lembrar um pouquinho, eu falei que no início que a gente ia falar de sífilis principalmente, mas também de toxoplasmose. Lembra que eu falei lá? Menos de 6 meses a gente teve 10 casos de toxoplasmose congênita. Como é que a gente tem que prevenir também? E o que é que a gente pode fazer? Primeiro, identificar. O que é um caso suspeito de toxoplasmose na gestante? São as gestantes que apresentam IgM reagente ou indeterminado. Ela já é suspeita. Se ela apresentar uma história clínica compatível com toxoplasmose, então ela teve uma febrícula, teve uns sintomas gripais, ela tem uma história de contato com terra, contato com fezes de gato, você vai ter que pensar. Se no ultrassom gestacional dessa mulher, ela apresentou calcificação da cabeça do bebê, tem que suspeitar de toxoplasmose congênita. Se esta gestante foi identificada em uma situação de surto de toxoplasmose numa região, ela é caso suspeito. Como é que é um caso provável? Então, os primeiros são os suspeitos. O que é provável? Quando está reagente IgG e IgM, com baixa avidez de IgG ou intermediária na gestação. Quando ela tem títulos crescentes de IgG em amostras seriadas, com no mínimo 2 semanas, e um IgM reagente. E quando a primeira sorologia, realizada após 16 semanas de idade gestacional, já tem um IgG acima de 300 unidades e um IgM reagente. Esses são casos prováveis, tá? E quando é que você tem um caso confirmado? Quando houve soroconversão durante a gestação. Essa mulher fez o pré-natal direitinho, começou no primeiro trimestre, tem IgG e IgM de tóxico negativos. No segundo trimestre, positivou IgG e IgM, ela é confirmado. Se ela tinha negativo e positivou durante a gestação, é toxoplasmose confirmado. Se houve detecção de DNA de toxoplasmose numa pesquisa de líquido amniótico, não é uma realidade tão comum no nosso meio, mas pode acontecer. Pode ser que tenha algum obstetra que tenha os pacientes no consultório e precisa dar uma lembradinha nisso, tá? E mães de criança que teve toxoplasmose congênita confirmada lá no berçário. Infelizmente, é uma realidade que a gente às vezes chega. Então, a mãe não foi notificada na gravidez, ela colheu o exame e não mostrou para ninguém, não deu tempo. Agora, na pandemia, as mulheres não estavam voltando para o pré-natal, elas chegam lá na maternidade com um exame que ninguém viu, e o bebê já chega lá, já nasce com icterícia, com hepatosplenomegalia e com hidrocefalia, e a gente vai ver a toxoplasmose. Então, nesse caso, a gente vai notificar caso confirmado da mãe. E no bebê, qual é o caso suspeito? É o recém-nascido ou um lactente, menor que 6 meses, que a mãe era suspeita ou provável ou confirmado. Então, esse já é um bebê suspeito. Ou nos casos que 6 meses com clínica compatível com toxoplasmose e IgG reagente. Ou nos casos que ele tem exames de imagem no pós-parto sugestivos de toxoplasmose. Qual é o caso provável no bebê? Quando as sorologias são indeterminadas ou não reagentes para IgM e ou IgA, 6 meses de idade e IgG em títulos estáveis. Sorologias, indeterminadas, viu, gente? E outro caso, um bebê que evoluiu a óbito antes de realizar os exames confirmatórios. Ele era um caso suspeito e evoluiu para óbito. A gente vai ter que botar como um caso provável. Quando tem manifestações clínicas ou exames de imagem compatíveis, IgG reagente e IgM ou IgA não reagentes, e que não tenha coletado exames laboratoriais que excluam toxoplasmose. E crianças sintomáticas em investigação, primeiro ano de idade. E qual é o caso confirmado? É o bebê com IgM ou IgA e IgG reagente até 6 meses de vida. Quando tem um DNA de toxoplasmose em amostra de líquido amniótico da mãe, em tecidos fetais, no líquido, no sangue ou na urina do bebê. E quando tem níveis séricos de IgG crescente em pelo menos 2 amostras seriadas, com 3 semanas de evolução no primeiro ano de vida, tá? E aí, ainda tem mais um caso que é um IgG persistente depois de 1 ano.
Se esse bebê foi um caso suspeito, mas depois de um ano o IgG ainda está positivo, persistentemente alto, a gente já vai considerar como toxoplasmose congênita. Ou bebês que não tiveram certeza do exame, mas teve hidrocefalia, calcificação intracraniana, retinocorioidite, eles devem ser, e com IgG reagente, foi afastado de outras causas, mesmo que ele não tenha IgM, ele também vai ser considerado como toxoplasmose. Em todos esses casos, precisam ser feita notificação. A gente tem aqui o CID de toxoplasmose congênita, o CID-10 é P37.1, e de gestacional é 10098.6. O encerramento da notificação, para você ter ideia, pode ser até 300 dias após o parto para a forma gestacional e 420 dias após o nascimento para a sífilis congênita. Então, a gente tem perto de um ano a um ano e meio aí para fechar esse diagnóstico, tá? Por causa daquelas observações lá que eu fiz, que até depois de um ano, se está persistindo com sífilis, com IgG positivo, a gente vai pensar em sífilis congênita. Em toxoplasmose, desculpe. É o hábito de falar mais de sífilis. Os casos em gestante em RN devem ser notificados, diagnosticados e tratados, e investigados oportunamente. Não foi meu objetivo aqui falar do tratamento, mas é essencial que testou positivo, fez suspeita na gestação, você tem que prosseguir a investigação e iniciar o tratamento para você prevenir. Lembrando que toxoplasmose é uma das grandes causas de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, de paralisia cerebral, de hidrocefalia e de cegueira em crianças, tá? Então, a gente pode prevenir coisas tão graves, limitações severas para o resto da vida, com a investigação adequada, com a notificação e com o tratamento oportuno, certo? Aqui, só para lembrar, a ficha de notificação da toxoplasmose é uma ficha do SINAM comum. Ela não tem o espaço todo que tem a ficha de sífilis, mas a gente tem aqui um espaço para observações adicionais que a gente pede encarecidamente, tanto na unidade básica de saúde como na maternidade, que se preencha com o máximo de informações possíveis. Se tem alteração clínica, se tem exames laboratoriais, porque diferente da de sífilis, que tem espaço adequado, essa daqui não tem para todos os exames. Então, a gente preenche essas observações aí, por favor, tá? E o que a gente gostaria de deixar de lembrança é fazer um resumo. Precisamos testar, precisamos tratar, precisamos notificar adequadamente sífilis, para a gente não ter sífilis congênita, para a gente ter um bebê lindo como esse aí, ter essa oportunidade de fazer o contato pele a pele com a mãe e ele poder mamar oportunamente, tá? A gente precisa ter um pré-natal adequado, além de fazer o teste, de notificar adequadamente, a gente precisa lembrar de registrar, gente. Eu estou agora aproveitando esse finalzinho de contato com vocês para a gente lembrar daquela carteirinha da gestante, seja ela a tradicional, aquela azulzinha que está usando no momento, ou outras carteiras mais simples. A gente teve teste rápido positivo, a gente vai lá registrar teste rápido positivo para sífilis e vai partir para dosar o VDRL. E a gente vai fazer o registro com a data do VDRL e o título do VDRL. Não podemos esquecer disso. É muito importante. Vocês lembram que eu falei no início que um dos problemas é que a gente tem uma subnotificação? E sabe qual é uma das causas disso? Porque a notificação tem alguns campos que são obrigatórios. Um deles é o VDRL quantitativo. Se a gente não tem um registro desse VDRL quantitativo, a gente não consegue fechar essa notificação no CIFEP, no SINAM. Então, como é que a gente vai fazer essa notificação se a gente não tem o dado desse VDRL quantitativo registrado? Gente, não vamos esquecer de registrar isso.
Durante a Câmara Técnica, a gente tem tentado conversar com as equipes de planejamento, que os laboratórios sabem, mas se eles não sabem, eles vão ser lembrados. Eu conversei com um gestor do planejamento, que todo VDRL tem que ser quantitativo e tem que ter essa titulação registrada. Não se admite mais VDRL reagente e não reagente. VDRL reagente, ele é quantitativo e tem que ser titulado e tem que ser registrado com data e com título, tá? Tanto no pré-natal como no parto, óbito neonatal, óbito de natimorto ou de abortamento. Esses bebês que tiveram, infelizmente, a sífilis congênita e precisaram tratar no berçário, atenção aos pediatras da maternidade, atenção à equipe de enfermagem, atenção aos obstetras, precisa ter registro do título do bebê, do título da mãe, sair com relatório de alta, sair com registrado se fez punção de líquor, ou se não fez, por que não fez, qual foi o resultado do VDRL do líquor, raio-x de ossos longos, com o resultado do raio-x de ossos longos. Vamos aprender a registrar. Se o paciente teve toxoplasmose, fazer a notificação, iniciar o tratamento, coletar as sorologias, encaminhar adequadamente para o LACEN e iniciar o tratamento para essa paciente ser encaminhada também para o CTA, também para a atenção básica e prosseguir o tratamento, que é de 3 a 6 meses. Aqui não é tratamento o nosso objetivo, mas é para a gente lembrar e poder não ter tanto caso notificado de sífilis congênita, de toxoplasmose congênita. Tá certo? Obrigada a todos. Eu espero que a gente nos encontramos em outras oportunidades. Uma boa tarde a todos. Até logo.